E voltamos agora a falar de finanças pessoais, o nosso assunto de hoje aqui do Paraná. Você está com dificuldades para pagar as contas em dia? Já tentou de tudo e ainda está no vermelho? Quem sabe não está faltando a ajuda de um profissional. Se você está nesta situação, preste atenção nessas dicas. Faz 3 anos que Marlos está com dificuldades para conseguir pagar todas as contas dele e da família. Todo final de mês, o fisioterapeuta fica angustiado quando percebe que o que ganha não vai conseguir cobrir todas as despesas. Você tem que equilibrar suas contas no final do mês, você tem que pegar tudo aquilo que você ganhou e pagar as contas essenciais, né? Aquilo que é básico no mês, e o resto você tentar dar um jeito aí, né? Às vezes passa uma prestação, passa uma conta, daí no mês que vem você tenta acertar aquela que passou, e assim você vai tentando pagar todas, muitas vezes com atraso, mas tendo a consciência que você tem que pagar, né? Esta é uma situação comum na maioria das famílias brasileiras. Uma pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor mostra que mais de 64% das pessoas no país estão no vermelho, e a maioria delas só vai conseguir sair do sufoco com a ajuda de um especialista. Foi o que fez Marlos. Ele se inscreveu em um curso que ajuda as pessoas a fazer um planejamento financeiro. O professor trabalha nesta área há mais de 10 anos e garante que grande parte dos problemas de orçamento não surge por causa de baixos salários. Os grandes culpados são a falta de planejamento e disciplina. O segredo é planejamento e conheça-te a ti mesmo. Ou seja, eu sei que eu não sei usar um cartão de crédito. Não usa. Eu dou sempre uma dica, né? 3 perguntas. Eu quero. Eu posso, eu preciso? Se a pessoa responder as 3 perguntas, ela faz uma boa compra. Agora, ela pode querer alguma coisa, mas não pode, então não compra. Ela pode querer alguma coisa e até pode comprar, mas não precisa. Então essas 3 perguntas ajudam muito a evitar compras ruins. E a responsabilidade é de toda a família. Pauline veio participar do curso com a mãe e o irmão. O meu pai está sempre mostrando os nossos gastos e tudo para ver o que a gente pode melhorar, o que não pode, o que está dando, o que não está dando, né? A gente não gasta muito, não tem nada assim, mas é só para ter consciência de ver o que pode melhorar. Mais informações sobre o curso mostrado na reportagem você pode conseguir pelo site www.equilibriofinanceiro.com.br. E quais são os vilões das finanças de tantos brasileiros que estão endividados? Para ajudar a quem tem dificuldades, nós vamos conversar agora com o economista Wagner Weber, que está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, Wagner? Boa noite. Tudo ótimo, boa noite. Boa noite. A gente viu aí na reportagem, muita gente tem dificuldade para sair desse buraco, desse caos financeiro. O cartão de crédito é realmente o vilão número 1 das contas de todo brasileiro? Na verdade, o vilão é o próprio consumidor que não sabe utilizar o cartão de crédito, assim como outras linhas de crédito. Então, eu sempre falo para as pessoas que nós temos que ter um cuidado no comportamento em relação à utilização do dinheiro. Ou seja, o brasileiro realmente fica contando com a sorte, esperando que alguma coisa aconteça que vá tirar ele do buraco? É mais ou menos por aí. Infelizmente, essa é a realidade atual, né, e que nós temos que mudar, e as pessoas devem admitir que elas são responsáveis por essa mudança. Agora, é o consumidor compulsivo. Esse deve ser o consumidor que tem mais dificuldade, de certa forma, em se adaptar, em se planejar financeiramente. Né? Com certeza. Esse é o consumidor que geralmente não tem o hábito de controlar, colocar na ponta do lápis as suas despesas, e é o consumidor que conta com as linhas de crédito para pagar as suas dívidas. Aí acontece o que foi já mostrado na reportagem. Ele acaba abrindo uma dívida, um buraco, empresta mais dinheiro para tampar aquele buraco e vai abrindo outros buracos na frente, e, enfim. É uma ciranda que você não consegue determinar onde está o começo ou o fim desse problema. E as dívidas trazem problemas financeiros e não só isso, também problemas familiares, né? Com certeza, existem alguns indicadores que mostram que hoje uma grande parte dos divórcios que ocorrem no Brasil é pela má gestão financeira do casal. Então isso já está afetando o casamento, afeta o dia a dia das pessoas e é um problema que merece ser dado muita atenção. Agora, como é que a gente faz para dar o passo inicial, né? A pessoa, uma família de classe média, pai, mãe, 2 filhos, enfim, que é o retrato da família brasileira hoje, segundo o IBGE, e que tem esse problema financeiro. Aonde que ele pode começar a economizar? Em primeiro lugar, ele tem que admitir que ele está devendo, né? Assumir esse problema em casa. Segundo, não é ganhando mais, ganhar mais salário que vai resolver o problema, é gastando menos. Como que eu faço para diminuir o meu gasto? Primeiro, você tem que montar uma planilha para justamente elaborar esse orçamento e verificar as despesas que você tem atualmente e que podem ser retiradas do seu dia a dia.
Então merece uma análise justamente das contas que você tem no mês. E analisando essas contas, quando a pessoa realmente já está endividada, como eles dizem, o cobertor está curto, qual pagar primeiro? Do cartão, o cheque, o que deve fazer? A que tem maior juro. Então a gente sempre recomenda pagar com aquela dívida que tem maior juro, com o menor prazo de pagamento, justamente para você não entrar nesse bolo que é o juro composto, que é o juro sobre juro que as pessoas tanto comentam no dia a dia. Quer dizer, até na hora, inclusive, a gente viu bom exemplo de um consultor financeiro, de um curso financeiro, mas também tem que ter cuidado na hora de procurar um financiamento, ou até essas financeiras que oferecem panfletinhos aí na rua para todo mundo. Quer dizer, contrate o seu gestor financeiro, saia da dívida, nós temos a solução. Não é um milagre tão fácil assim. Não existe milagre, né? É importante entender que as pessoas hoje têm um problema sério, que elas olham a prestação e acabam esquecendo de verificar o valor total da dívida e o juro que está embutido nessa dívida. Então não basta simplesmente entender que essa prestação cabe no meu orçamento no mês. Não, você tem que verificar toda a dívida, o quanto você está pagando de juro e ter foco, ter prioridade. É o momento de comprar, é o momento de você estar adquirindo um produto ou serviço, será que não dá para deixar para depois? Ou seja, ter um bom planejamento. Realmente, para sair assim com a ajuda, tem que ver realmente se essa pessoa que está prestando essa consultoria é idônea e se ele não vai cair em outro golpe, né? Com certeza. Ler o contrato, entender muito bem qual é a proposta que está envolvida nesse processo é fundamental. Não existe milagre. O que existe, se eu quero emprestar dinheiro para você, eu quero ganhar alguma coisa. Então, é entender bem o que é esta alguma coisa que está por trás de tudo isso. E outra coisa em relação ao cartão de crédito que existe por aí é que a tal da anuidade do cartão só paga quem quer também, né? Porque anuidade, parcelas, mensalidades, hoje em dia a maioria das operadoras de cartão oferece isenção de anuidade. Existem algumas vantagens que essas operadoras oferecem, mas acima de tudo é importante que o consumidor entenda e conheça também o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes tem pessoas que estão endividadas e estão pagando por algumas coisas ou itens que não precisariam pagar, por desconhecerem justamente o que prevê a lei. Então é importante conhecer os seus direitos e, claro, negociar sempre, que é o principal papel do consumidor quanto ao credor. Quais seriam esses itens, por exemplo, que as pessoas pagam e não precisariam? Juros abusivos, você acaba pagando taxas desnecessárias, então é muito importante ler o contrato, o que o contrato está prevendo e justamente conhecer quais são os seus direitos e procurar aquilo que realmente lhe cabe. Okay. Certo. Obrigado. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado, boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo como foi o desempenho dos times paranaenses na abertura do Campeonato Brasileiro de 2011. Nós também vamos mostrar como funciona o berçário de ostras no litoral do estado. Não saia daí, a gente volta já já.